Agora vamos ver aqui então um pouquinho das características desse prédio que Moisés construiu, seguindo, é claro, a planta, o modelo que Deus lhe havia dado em todos os detalhes. Muito bem, você tem aqui à minha frente, finalmente, esta maquete que está me acompanhando já aqui há várias aulas. Eu trouxe de Israel essa maquete e eu gosto dela porque ela é didática, ela é lúdica e eu posso usá-la assim para ensinar melhor a Bíblia para as pessoas, tá bom? Então nós temos aqui o santuário como ele era. Deus mandou Moisés construir tudo de acordo com os detalhes, a planta que Deus ia colocando. Explicando assim de maneira sumarizada, ou seja, num sumário, num resumo, o que você tem aqui, nós tínhamos o povo, que geralmente ficava do lado de fora, tá bom? E aqui você tem as cortinas que delimitam o pátio do santuário, também chamado de o átrio. A palavra átrio e pátio é a mesma coisa, tá bom? As pessoas comuns não entravam aqui no pátio. Quem trabalhava aqui eram os levitas, eles que cuidavam de toda essa parte. As pessoas geralmente traziam as suas ofertas, os seus animais para serem sacrificados aqui à porta. Aqui eles eram entregues ao levita, podia ser um bode, podia ser uma ovelha, podia ser uma rolinha, uma pomba. Aí o sacerdote trazia o animal aqui, mas não sem antes o ofertante colocar a mão na cabeça desse animal e confessar os seus pecados. De certa forma, é como se os pecados fossem passados do pecador para a vítima, que seria imolada, que seria morta. E aqui havia todo o ritual que ainda vou explicar para vocês, mas vamos por partes. Vamos começar primeiro pelo próprio tabernáculo, ou seja, aquela barraca que Moisés construiu, onde Deus haveria de morar. A primeira coisa que você vê aqui são panos cobrindo esta barraca. Gente, até o detalhe das cortinas que haveriam de circundar o tabernáculo, as cortinas internas, até esses detalhes foram providenciados por Deus, foram orientados por Deus. Então, vamos ver primeiro esses panos que cobriam o santuário. Na verdade, eu estou colocando panos no plural, porque era mais de um, tá certo? Como era uma tenda, mas havia uma camada de pelo menos 4 panos diferentes. 4 panos diferentes. Vamos ver quais eram esses panos e como é que eles ali lidavam. No capítulo 25 do Êxodo, quando Deus manda trazer os elementos, as ofertas, os materiais para a edificação do santuário, no verso 3 diz assim: esta é a oferta que você receberá deles: ouro, prata, bronze. Porque isto eram os objetos que iriam fazer ali os utensílios. Além desses objetos, diz: traga pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho. Está faltando inclusive um pano aqui, que eu não sei onde está, então já estou avisando para vocês que essa pele tingida de vermelho, ela não está aqui. Eu devo ter tirado lá em casa e acabei não colocando, quando dei alguma explicação. Peles tingidas de vermelho e peles finas. O que seriam essas peles finas? A palavra peles finas em hebraico vem da raiz tarrash, ou tarrashim. Tarrash, a gente não sabe a tradução, simples assim, tá certo? Algumas traduções traduzem como peles finas, tarrash, outros pensam que seria pele de foca, pele de golfinho, ou quem sabe pele de texugo. Essa pele de texugo era uma pele fina, e talvez fosse uma pele até cara, mas não muito bonita. Ela era impermeável, então alguns pensam que ela podia ser a última camada aqui do santuário. Algum tipo de tecido fino, feito de couro, impermeável, que caso o santuário estivesse num momento de chuvas sazonais, podia chover aqui, que não acontecia nada ali dentro. Agora vamos ver como é que cada camada de pele desta foi orientada por Deus a ser colocada ali no santuário. E por que isso? Uma pele, outra pele, outra pele e outra pele. Quando nós vamos ao capítulo 26, você pode olhar aí, estou lendo o livro do Êxodo,
Lembra que eu falei que esses detalhes estão em Êxodo e estão sempre aos pares no livro de Êxodo. Você tem isso em Êxodo 26 e Êxodo 36. E você precisa dessas informações aqui para entender depois os rituais que são melhor explorados ali no livro de Levítico. Aqui diz o Êxodo, capítulo 26, versículos 1 até o versículo 3. Diz assim: faça o santuário que terá 10 cortinas. Quando ele diz 10 cortinas, são pedaços de cortina que iam ser colocados até montar tudo ali, tá bom? De linho retorcido. Então você tem ali, o linho é como se ele pegasse uma trama e uma mordidura, vários fios de diferentes pontos. Então era uma cortina muito colorida, muito bonita. Púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artistas. Então a primeira cortina do santuário, ela deveria ser feita com querubins desenhados nela. Seria alguma coisa mais ou menos como isso aqui, ó. Tá bem? Então você teria uma cortina, quando ele fala 10 cortinas, é que você teria fios de diferentes panos colocados justamente sobre essa parte aqui. E nota que Deus mandou que bordasse ali, obra de artista, figuras angelicais. O que demonstra que o mandamento não farás para ti imagem não significa a realidade que você de maneira alguma pudesse usar uma imagem para simbolizar alguma coisa. Senão Deus estaria entrando em contradição. Além dessa primeira cortina que estaria ali, havia uma segunda, que nós encontramos aqui no capítulo 26, versos 7 em diante. Tá bom? Eu vou ler para vocês. Faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Cortinas de pelo de cabra. A cabra, ela também tem uma espécie de lã. Então você podia pegar aquela cabra e trançar os pelos da cabra fazendo um tecido. Aliás, quando a gente viaja para o Oriente Médio, é muito comum nós vermos tendas de beduínos feitas de lã de cabra. Caríssimo, caríssimo. O meu sonho é no futuro, depois que terminarmos a construção do museu, eu conseguir comprar uma tenda dessa de beduíno para nós montarmos ali e as pessoas terem uma ideia como é que era uma tenda dos patriarcas, de Abraão, de Sara, Jacó, coisas dessa natureza. Então essa tenda de pé de cabra também ficaria aqui, por cima. Em terceiro lugar, nós teríamos justamente aquela tenda que eu falei com você, que eu acabei não tendo o pano aqui, que era uma pele vermelha, feita de carneiro. Está no verso 14. Faça também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda. No verso 14, capítulo 26, verso 14. E por último, viria a outra cobertura, que aqui na tradução Nova Almeida atualizada está de pele fina, que eu falei que é tarrash, que poderia ser da pele do texugo, ou do golfinho, ou quem sabe da foca, ou de algum outro animal mamífero que nós não saibamos qual seja. A maior parte dos hebraístas pensam que seria alguma pele de algum animal marinho. Agora, o curioso é que existe aqui até um princípio de humildade e modéstia, de beleza na simplicidade. Eu explico a você por quê. Porque quem olhava para o santuário, embora dentro dele, como eu vou mostrar para você, havia elementos de ouro, tá certo? Havia aquele pano tingido com os anjos, ou seja, costurado, obra de artista com os anjos, com vários fios, bem colorido. Do lado externo do santuário, isso não era visto. Quem olhava o exterior do santuário via apenas o pano de pele fina ou de texugo. Ou seja, o santuário tinha uma beleza que era oculta, que ficava lá dentro. Você tinha que saber que lá dentro era belo e, pela fé, imaginar esse belo que não ficava à vista de todos. Isso demonstra como é que Deus trabalha a estética. A estética de Deus não é a ostentação. É algo que você sabe que o belo vem de dentro. Aliás, o que é belo não demanda atenção. O belo é belo. A Mona Lisa, no Museu do Louvre, não precisa ter uma seta indicando: olha, eu sou a Mona Lisa, contemple-me. Não. Normalmente, o que não é belo
que fica tentando colocar adereços externos para enfeitar aquilo que ele mesmo não tem segurança de ser tão bonito assim. Mas o belo, ele vem de dentro, ele irradia. E mesmo que na parte exterior ele seja simples, ele chama a atenção. Porque o tabernáculo, como Deus mandou Moisés construir, não era em nada um edifício suntuoso, que você olhava e o ouro dele brilhava assim, ofuscando a sua vista. Não, você via apenas uma tenda no meio de outras tendas com um pano de texugo. Porque até os panos internos não ficavam à vista de quem olhava do lado de fora para o santuário. Agora nós vamos ver um pouquinho como é que ele era por dentro, tá bom? Quais eram os elementos, os utensílios,